Gente, meu nome é Josiane e eu sou professora de matemática. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender sobre notação científica. É uma aula bastante interessante e que vocês vão gostar e aprender muito. E para os professores que estão nos assistindo, iremos trabalhar hoje com a habilidade que é resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. E o objetivo da aula é resolver problemas envolvendo notação científica. Não esqueça de registrar sua presença nessa aula. Aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Agora que já passei todas as informações, vamos começar? Venha comigo! Vocês preferem curtir o dia ou a noite? Preferem o frio ou o calor? Eu prefiro o dia, com um sol maravilhoso para curtir uma praia. E vocês, também preferem? E vocês já observaram o sol? Saberiam me informar a distância que existe entre o Sol e a Terra? Não? Pois eu vou contar para vocês. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É um número bem grande e uma distância enorme, não é verdade? Existe uma técnica na matemática onde podemos reduzir esse número. Essa forma de reduzir um número grande é chamada de notação científica e é o conteúdo que iremos estudar hoje. A notação científica é a forma de pegar números muito grandes e muito pequenos e simplificá-los. É muito usado na astronomia, na física, na química, pois podemos representar as distâncias, números de moléculas, átomos, entre outras medidas. Antes de eu começar a explicar como reduzimos um número na notação científica, vou revisar a potência de base 10. Inicialmente, devemos nos recordar da estrutura de uma potência, que é dada por A elevado a N igual a B. O A é chamado de base, N é o expoente, a quantidade de vezes que a base vai se repetir. E B é a potência, ou seja, o resultado. Nesse exemplo que aparece na sua tela, é 600 mil. Convertendo pela notação científica, pega um número diferente de zero, que é o 6. Conte quantos zeros possui. Possui 5 zeros. Coloque 6 como produto de potência de 10, 6 vezes 10, elevado à quantidade de zero que foi, 5. Logo, a notação científica de 600 mil é 6 vezes 10 elevado à quinta potência. Observe essa tabela aqui ao lado. O 10 elevado a zero vai ser igual a 1. O resultado não vai possuir nenhum zero. 10 elevado a 1 vai ser igual a 10. Vai possuir um zero. 10 elevado ao quadrado vai ser 100. Vai possuir 2 zeros. 10 elevado ao cubo vai resultar em 1000, ou seja, vai ter 3 zeros. 10 elevado à quarta potência vai ser 10.000 e vai possuir 4 zeros. Se for um número desconhecido, ou seja, 10 elevado a n, vai possuir n zeros. Todo número que possui vários algarismos zero pode ser escrito na forma de potência de base 10. E se no caso o expoente for negativo? No caso do expoente ser negativo, iremos posicionar a vírgula após o primeiro zero. Veja os exemplos. 10 elevado a menos 1 vai resultar em 0,1 e vai possuir um zero. 10 elevado a menos 2 vai resultar em 0,01 e vai possuir 2 zeros. 10 elevado a menos 3 vai resultar em 0,001 e vai possuir 3 zeros. 10 elevado a menos 4 vai resultar em 0,0001 e vai possuir
4 zeros. 10 elevado a um número desconhecido, a menos n, vai resultar em quê? Em n zeros. Por que 10 elevado a menos 1 dá esse resultado de um zero, ou seja, 0,1? Vamos recordar? Quando o expoente é negativo, temos que inverter a fração e transformar o expoente negativo em positivo. Veja, 10 elevado a menos 1. A gente inverte a fração, 1 vai se tornar o seu numerador, o 10 o denominador. E 1 dividido por 10 é 0,1. Voltando ao exemplo da distância entre o Sol e a Terra, vamos transformar o número 150 milhões de quilômetros em notação científica? Observe que esse número é muito grande e a notação científica vai facilitar a sua escrita. Veja que aqui possui dois números diferentes de zero, que é o 1 e o número 5. Vamos multiplicar 1,5 pela potência de base 10. Vamos contar quantos números tem após a vírgula aonde você posicionou. Então, se você contar, vai possuir 8 números. 150 milhões é o numeral. O 1,5, que são os números diferentes de zero, é chamado de mantissa. Esse número em notação científica vai resultar em 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. O número em notação científica apresenta o seguinte formato: A vezes 10 elevado a n. O A é chamado de mantissa ou coeficiente e n é chamado de expoente ou ordem de grandeza. A mantissa é utilizada quando posicionamos a vírgula à direita do primeiro algarismo. Nesse caso, a mantissa do número 150 milhões é 1,5. A mantissa será um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. No caso, são 8 números, então o expoente será 8. Vamos escrever esse número do produto do número pela potência 10. Sendo assim, o resultado será 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. Agora é com vocês, vamos praticar? A velocidade da luz é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Transforme esse número em notação científica. Vou dar um tempo para vocês responderem. Respondeu dessa forma: 3 vezes 10 elevado à oitava potência, acertou. E é a oitava potência porque possui 8 zeros, logo o expoente será 8. E depois vamos escrever esse número do produto do número pela potência de 10. Observem essa folha, ela é muito fina, não é mesmo? Vocês saberiam dizer qual é a espessura dela? Com certeza tem um número muito pequeno, de acordo com essa espessura dela. Iremos ver aqui como escrever números pequenos em notação científica. A espessura dessa folha é de 0,074 milímetros e esse é um número muito pequeno. Vamos transformar esse número em notação científica? Como o número já está escrito na forma decimal e ao deslocar o número depois da vírgula, esse número aumentou. Então, o expoente será negativo. E vamos escrever esse número do produto do número pela potência 10. E contar quantos números tem após a vírgula. No caso, são 2. Vai ficar, então, escrito na forma de notação científica 7,4 vezes 10 elevado a menos 2. Em 25 de fevereiro de 2020, tivemos o primeiro caso de Covid no Brasil.
foi o Hospital Israelita Albert Einstein que registrou a notificação daquele que no dia seguinte, pelo Ministério da Saúde, seria confirmado como o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Um homem de 61 anos que esteve em viagem na Itália no dia 9 a 21 de fevereiro. O paciente teve sintomas leves de gripe e permaneceu em quarentena em casa. Estudos identificaram que a Covid-19 era causada por um tipo de vírus desconhecido. Agora você saberia dizer qual é o tamanho do vírus da gripe? O tamanho do vírus da gripe é esse que aparece na sua tela e é um número muito pequeno. Agora eu quero que vocês anotem no seu caderno e transformem esse número em notação científica. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Eu espero. Deslocar a vírgula até chegar no número 2. Contar quantas casas decimais você deslocou. No caso, nós deslocamos 9 casas decimais. Logo, o expoente será 9. Vamos escrever esse número do produto do número pela potência 10. Ao deslocar a vírgula, vimos que o número aumentou. Logo, o expoente será negativo. Sendo assim, o resultado será 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. Muito bem, se você colocou dessa forma, você acertou. Agora você lembra o que é um miligrama? É uma unidade de medida de massa que equivale à milésima parte do grama. Certo dia, minha vizinha que trabalha na farmácia precisou medir a massa de uma substância presente na composição de um remédio que fui comprar. Possuía 0,5 miligramas ou 5 décimos. Ela precisa transformar essa medida para gramas e depois escrevê-la em notação científica. Vamos ajudar minha vizinha nessa tarefa? Para transformar 0,5 miligramas em gramas, vamos dividir esse valor por 1000. Logo, o resultado será 0,005 gramas. Vamos atribuir o produto na potência de base 10. Como deslocamos 4 casas, o expoente será 4. E ele será um expoente negativo, porque à medida que deslocamos a vírgula e esse valor aumenta, o expoente será negativo. Logo, o resultado será 5 vezes 10 elevado a menos 4. O número 0,000584 é escrito na forma 5,84 vezes 10 elevado a n. Você saberia me dizer qual é o valor de n? Se você pensou no menos 6 como o valor de n, muito bem, você acertou. Como o valor de 5,84 é maior do que 0,000584, indica que ao movimentar a vírgula, o valor aumentou. Quando aumenta o valor, o expoente fica negativo. Deslocando a vírgula até chegar no número 5, nós andamos 6 casas decimais. Logo, o expoente será menos 6. Agora é com vocês. Observe essa tabela. 20 bilhões de átomos, 14 trilhões de neurônios no cérebro, 25 trilhões de glóbulos vermelhos no adulto, 400 milhões de quilômetros de distância entre a Terra e a Lua. Agora, vocês vão indicar qual é o expoente desse número em notação científica. Vou dar um tempo para vocês responderem.
O expoente de 20 milhões de átomos vai ser o número 7, porque vai possuir 7 zeros. O expoente de 14 bilhões de neurônios no cérebro vai ser o número 10. O expoente de 25 bilhões de glóbulos vermelhos no adulto também vai ser o número 10. Iremos posicionar a vírgula entre o 2 e o 5 e a partir daí vamos ter 10 casas decimais. O valor de n em 400 mil vai ser o número 5, porque vai possuir 5 zeros. Observe agora algum número ao seu redor que possua muitos algarismos e represente-o em notação científica. Tire fotos e envie para o QR Code que aparece na sua tela. Sua participação é muito importante. Quem ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Seu registro é muito importante. A notação científica é uma forma de escrever os números na forma reduzida e é sempre baseada nas potências de base 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. O expoente vai depender da quantidade de casas decimais que você deslocar a sua vírgula. Ao deslocar a vírgula, se o número diminuir, o expoente será positivo. Se o número aumentar, o expoente será negativo. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje e continuem conosco assistindo o Dever em Casa na TV. Iremos ter muitas aulas interessantes e incríveis, não percam! E não deixe de registrar sua presença apontando seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima!